Brasil e a necroeconomia em tempos históricos, em tempos de pandemia. É o título desse vídeo que tem por objetivo tentar contribuir e trazer algumas reflexões acerca da realidade que estamos vivendo hoje e a tragédia dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Eu procuro trazer essas reflexões a partir das elaborações teóricas de um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que desenvolve uma teoria que recebeu o nome de necropolítica, porque a necropolítica seria, na verdade, a política da morte, quando o Estado, os Estados, eles desenvolvem a sua política a partir da morte de um determinado grupo. Isso passa a fazer parte da estrutura de poder. Mbembe, ele utiliza dois autores bastante conhecidos, que um é Michel Foucault, que discute a questão da biopolítica, do biopoder, e também Hannah Arendt, que a partir do estudo dos campos de concentração nazistas, ela desenvolve aquilo que ficou conhecido como a banalização do mal. Mbembe, ele compreende que o Estado ele tem a necessidade de controle. E para essa necessidade de controle, para os Estados e para aqueles que estão por trás dos Estados, que é o poder econômico, a necessidade de controle das populações, ela leva a que esses instrumentos de poder global e poder local eles distribuam a espécie humana em grupos e subgrupos, e que é aquilo que ficou caracterizado como raça, né, que sabemos é uma construção sociológica, política, não é algo inerente aos seres humanos, porque do ponto de vista biológico não existem raças. E a política de raça que se estabelece a partir de então, ela tem como consequência a política da morte, porque se hierarquiza os seres humanos em raças inferiores e superiores. A decorrência disso é que as raças consideradas inferiores elas podem ser descartadas quando for interessante para aqueles que detêm o poder. A Segunda Grande Guerra seria um momento máximo do exercício dessa política a partir da máquina de guerra nazifascista e toda a tragédia que se estendeu pela humanidade. Para Mbembe, qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno, do terror contemporâneo, precisa tratar da escravidão. A escravidão é o ponto de partida para esse terror. Uma das primeiras instâncias de experimentação da biopolítica, portanto, é a escravidão, é a colonização, é a dominação de um povo sobre o outro, é o sequestro de milhões de pessoas para serem enviados a outros continentes para produzir a riqueza, e que a base ideológica que vai justificar todo esse tipo de violência, ela tem na hierarquização dos indivíduos que foram classificados como raças diferentes, tem essa a sua grande base. A condição da escravidão, portanto, a condição do escravizado, na verdade, ele é resultado de uma tripla perda. O escravizado ele é levado à desumanização a partir de uma tripla perda, que é a perda do lar, quando ele é sequestrado do seu espaço de convivência ou o seu lar é destruído pela guerra de conquista, a perda dos direitos sobre o seu próprio corpo, porque o escravizado se torna propriedade de outrem e, portanto, ele perde os direitos sobre o seu próprio corpo, e a perda do seu status político.
Então, essas três dimensões da escravidão é que tem como resultado a desumanização dos seres humanos e que leva, portanto, à dominação absoluta, à dominação, à morte social, à desumanização total dessas pessoas que ficam submetidos ao poder do Estado ou àquele determinado poder privado. Então, a colonização e a escravidão, portanto, estão na origem da necropolítica. Essa necropolítica que hoje ela é maximizada na nossa sociedade, ela é maximizada no mundo, a necropolítica que é a política da morte, que permite que um Estado simplesmente elimine fisicamente um indivíduo e que permite, inclusive, que o poder econômico, repito, que está por trás dos estados, possam determinar a morte das pessoas, possam dizer quem é útil e quem é inútil, quem vale a pena manter nessa sociedade, quem pode ser descartável. Este poder, portanto, ele é a origem desse poder, está na colonização, está na escravidão. No Brasil, a necropolítica ela tem uma dimensão bastante grande e essa dimensão ela se dá na ação do Estado, da eliminação física perene de parte da população brasileira, em especial a população negra, a população pobre em geral e a negra em particular. E quando o Estado, com a sua violência constante, elimina fisicamente a população negra através das forças de segurança, através do poder judiciário, seja eliminando imediatamente, fisicamente, seja encarcerando essa população, em particular a juventude negra, atirada à marginalidade e sem nenhuma outra chance de sobrevivência. Nós somos campeões mundiais em assassinatos de jovens negros em proporções parecidas com guerras, e nós somos campeões mundiais em encarceramento também da juventude em geral e principalmente da juventude negra. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Contudo, no Brasil, o principal instrumento de exercício da necropolítica, ou seja, da política da morte, é a economia. Portanto, nós podemos afirmar que existe uma dimensão econômica da necropolítica e ela é um instrumento valioso para excluir e para marginar e, portanto, levar à morte essa parte da população. E que aqui no Brasil nós temos essas três singularidades do exercício da necropolítica. A primeira, como eu já me referi, a economia. Segunda singularidade é que essa necroeconomia ela é dirigida especificamente a uma parte da população, que é a população negra, e que é utilizada toda uma construção ideológica que vai justificar essa exclusão, essa marginalização. O terceiro pilar, a terceira singularidade da necropolítica em exercício no Brasil é como que foi construída o tipo de sociedade que nós vivemos hoje. Sem desmerecer, sem desconsiderar o significado que foram 350 anos de escravidão, com a apropriação de uma riqueza espetacular produzida pelos escravizados e apropriada pelas oligarquias brasileiras, né, que se naturalizaram brasileiras vindas de Portugal, que foi apropriado pelo Estado brasileiro e que foi apropriado pelo Estado de Portugal. Então, a escravidão, 3 séculos e meio de escravidão,
produziu uma riqueza extraordinária que, não obstante, foi negada, ainda que parte pequena dessa riqueza, aos escravizados e seus descendentes. Além do que, a escravidão nos deixou um legado cultural que é o racismo construído para justificar aquele sistema, aquele modelo econômico. Contudo, da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado que a necroeconomia, a economia da morte, é colocada em prática de forma mais contundente, de forma mais assertiva, do ponto de vista, evidentemente, das elites que colocaram em prática essa política. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado simplesmente jogou a população negra numa marginalidade econômica e social que teve como consequência a morte de grande parte dessa população. Nessa transição, a legislação foi utilizada para excluir a população negra, de forma implícita ou de forma explícita. Por exemplo, uma importante legislação, uma lei promulgada em 18 de setembro de 1850, a Lei de Terras, é aquela lei que exclui os pobres da terra e contribui para a criação do latifúndio ao mudar a forma como se adquire terra no Brasil. Até então, a terra no Brasil poderia ser adquirida pela sesmaria, que era uma doação de um enorme pedaço de terra, evidentemente roubado dos indígenas, que era doado aos chamados homens bons, que eram os homens brancos, cristãos, pais de família, ou então através da posse. E a posse era a chamada posse mansa e pacífica, ou seja, se não houvesse litígio com nenhum grande proprietário por aquele pedaço de terra. Então, essa posse, uma família pobre poderia tomar posse de um pequeno pedaço de terra e, a partir da agricultura familiar, da produção para o consumo, poderia estar sobrevivendo. Então, a terra seria uma opção muito eficaz para que o ex-escravizado se tornasse um pequeno proprietário rural e pudesse, então, sobreviver junto com sua família pela terra. Com a publicação dessa lei, os pobres em geral e os negros em particular foram expulsos da terra, empurrados para a cidade para alimentar, para se tornar um exército de trabalhadores e trabalhadoras na indústria que estava iniciando. E favorece os grandes proprietários de terra, que passam então a se tornam então grandes latifundiários. Existiram outras leis que contribuíram para a marginalização econômica e social da população negra, como, por exemplo, a Lei Rio Branco, que ficou conhecido como Lei do Ventre Livre, que a Lei Rio Branco diz que libertava o filho da mulher escravizada, mantinha a mãe escravizada e libertava a criança, o que contribuiu para a desagregação da família negra. Existiu a Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, que ficou conhecida como Lei do Sexagenário, que libertava, entre aspas, o escravizado e a escravizada com mais de 60 anos e, na verdade, apenas joga na marginalidade, na mendicância, o escravizado e a escravidada idosa, que já tinha exaurido todas as suas forças de trabalho e não era mais produtivo, não era mais vantajoso para a grande propriedade rural. Contudo, existiram leis específicas e explícitas que impediram a integração dos homens e mulheres negros ex-escravizados na nossa sociedade, como, por exemplo, uma lei de 1886, uma postura municipal da cidade de São Paulo, que proibia escravizados de ocupar uma série de profissões, algumas delas, inclusive, historicamente ocupadas por homens e mulheres negros, aquilo que eram chamados trabalhos de pretos.
como parteiras, herbalistas, curandeiros, etc., e foram proibidos de trabalhar nessas e outras ocupações mais valorizadas economicamente e melhor remuneradas. Existiram leis que proibiram homens e mulheres negras de estudar, como em 1854, uma ordem imperial, um decreto imperial de 1854, reforçado por um outro em 1878. Portanto, às portas da abolição, homens e mulheres negras foram proibidos de estudar. O Estado brasileiro ainda promoveu uma série de ações, uma série de benefícios para que os europeus viessem para cá, os imigrantes viessem para cá, de maneira que eles ocupassem no trabalho, na condição de assalariados, aqueles trabalhos que os negros exerciam enquanto escravizados, que poderiam continuar a exercer na condição agora de assalariados e foram impedidos pelo Estado brasileiro. Então, a transição, ela sedimentou o tipo de sociedade que nós temos, uma sociedade que tem um verdadeiro apartheid e uma sociedade onde existe uma profunda divisão entre brancos e negros e atirou esses negros à marginalidade, portanto, sujeitos às péssimas condições de trabalho, a trabalhos insalubres, trabalhos penosos, a má alimentação, a moradias insalubres, enfim, suscetíveis a todo tipo de doença que essas péssimas condições de vida levaram e levam. A pandemia que nós estamos vivendo, ela apenas aumentou este quadro tenebroso de exclusão e de marginalização social e, portanto, de vulnerabilidade para essas doenças. A pandemia no Brasil, nós já vimos, existem várias pesquisas e matérias de jornais que dão conta dessa informação, que no Brasil e nos Estados Unidos essa pandemia tem afetado de forma particularmente a população negra e que tem sido a grande vítima da mortalidade dessa pandemia. Porque tem maior vulnerabilidade devido às condições de saúde, resultado dessa construção histórica, e porque se mantém ainda nos espaços com menos acesso à saúde. Além do que, as políticas desenvolvidas pelos governos do Estado, pelas prefeituras, são políticas voltadas a proteger de maneira particular a classe média e não a população mais pobre. Essa população mais pobre, ela continua bastante vulnerável, sendo obrigada a pegar lotações lotadas, impedidas ou impossibilitadas pelas suas condições econômicas de fazer o distanciamento social e enfrentando toda a sabotagem que o governo federal tem feito para garantir o mínimo de recursos para que essas pessoas possam sobreviver. As filas quilométricas absurdas em frente às agências da Caixa Econômica Federal são um grande exemplo disso. Portanto, essa pandemia ela tem atingido de forma particular os mais pobres, de forma especial a população negra, que evidentemente, no caso do Brasil, é a maioria da população mais pobre. O capitalismo, ele historicamente, segundo vários autores marxistas, ele se estrutura reservando uma parte da força de trabalho, uma parte dos trabalhadores, mantendo no desemprego, de maneira que esses desempregados tensionem o mercado de trabalho para impedir que aqueles que estão trabalhando reivindiquem melhores salários, melhores condições de vida, etc. Aquilo que ficou conhecido como exército de reserva de mão de obra. Esse exército de reserva de mão de obra, com a concentração de renda, especial com o neoliberalismo, e com o avanço tecnológico, esse exército de reserva de mão de obra, ele cresceu de forma extraordinária. Então, esse exército, ele acaba
sendo maior do que aquilo que é a intenção, que existe, que está dentro da estrutura, que está dentro dos planos do capitalismo, do neoliberalismo, de controlar. Então esse exército acaba fugindo ao controle. Em determinados períodos, em especial no final da Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial estava bastante madura, a forma de resolver, de se livrar de parte desse exército de reserva de mão de obra era a imigração. Teve momentos, final do século XIX, começo do século XX, que os europeus, uma quantidade enorme de trabalhadores e trabalhadoras europeus que faziam parte desse exército de reserva de mão de obra, foram enxotados da Europa e se tornaram os imigrantes que vieram para o Brasil, que foram para a Argentina, que foram para os Estados Unidos. Então, esse exército de reserva de mão de obra, naquele momento, poderia ser dispensado e ser enviados para as novas frentes de trabalho em outros espaços, em outros continentes. Com esse aumento exponencial do exército de reserva de mão de obra, na atualidade, já não se tem mais essa possibilidade de mandar esse exército de reserva para outros espaços. Então, é da lógica do neoliberalismo a eliminação física desse excedente. Esse excedente, esses que não interessam porque não têm poder de consumo e porque não podem produzir, porque não têm os meios de produção. Então, é da lógica do neoliberalismo a eliminação física desse exército. Portanto, as guerras, pandemias, etc., eles contribuem para que o poder consiga se livrar daqueles que não lhe interessa mais. Então faz parte da lógica do capitalismo na sua versão mais violenta, que é o neoliberalismo. Nós ficamos bastante chocados com manifestações no Brasil de empresários, setores de classe média, que dentro dos seus carros importados, protegidos dentro dos seus carros importados, tem promovido manifestações pelas ruas das capitais, defendendo a volta ao trabalho e defendendo o fim do isolamento social e, evidentemente, defendendo a volta ao trabalho dos seus empregados, enquanto eles ficam protegidos nos seus condomínios fechados, nas suas fazendas, nas suas casas de praia, mas defendendo a volta ao trabalho dos seus empregados. E ficamos estarrecidos ainda com o comportamento genocida do presidente da República, que tem não só feito esse tipo de defesa, como tem contribuído para a disseminação do vírus, fazendo encontro e participando de manifestações, manifestações inclusive contra a democracia, financiado sabe-se lá por quê. Essas manifestações esdrúxulas, essas manifestações violentas e bizarras, essas manifestações com palavras de ordem absolutamente amalucadas e treslocadas, essas manifestações, elas nos chocam pela sua crueza. Contudo, existem outras manifestações, não aparecem de forma tão violenta, mas elas vão na mesma linha. Por exemplo, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele, numa manifestação no dia 15 de abril, que foi 15 de abril de 2020, que foi objeto de reportagem do Intercept Brasil, ele fala com todas as letras que reduzir as mortes por conta do coronavírus é pior para a economia. Ou seja, aquele tipo de fala que nos deixa chocados por aquelas pessoas brutalizadas no meio da rua, utilizando palavras de baixo calão e utilizando e verbalizando teorias de conspiração, ela é apresentada de forma
polida, de forma técnica, de forma educada, em reuniões de pessoas com grande saber acadêmico e é apresentada com o mesmo nível de violência, com o mesmo nível de gravidade, um tanto com um verniz civilizado. Isso significa o quê? Que tanto aquelas pessoas que estão nas ruas vociferando e falando palavrões, quanto aquele homem educado numa reunião de pessoas, de grandes investidores, eles defendem a mesma ideia. Defendem a ideia de que uma parte da população é dispensável. Uma parte da população pode morrer. E essa população, eles devem morrer porque eles são inúteis para o sistema. Então, essas pessoas, na verdade, elas são a vanguarda. Aqueles que estão na rua nas suas manifestações, o presidente da República e agora o presidente do Banco Central, elas são a vanguarda, são aqueles que verbalizam um pensamento que está presente e faz parte da lógica do neoliberalismo, que é a política da morte. Portanto, como diz Mbembe, nós estamos vivendo neste momento um momento onde está presente a necropolítica e está presente, e aí eu quero acrescentar, a necroeconomia, que é uma construção histórica no nosso país, que se mantém durante 130 e tantos anos depois da abolição e que fica mais evidente nessa epidemia, com os resultados dessa epidemia, e que se materializa de forma mais contundente ainda com o comportamento do Estado brasileiro. Seja por omissão, que são aqueles governadores e prefeitos que desenvolvem políticas para beneficiar apenas uma parte, seja por ação criminosa e homicida do presidente da República e de seus ministros, que defendem que esta morte continue, que essa morte se aprofunde. Então é isso que nós vivemos, é essa política da morte. E essa era a contribuição que a gente queria dar. Muito obrigado.